Minha irmã tentou transformar meu casamento no pedido de noivado dela, mas eu disse não. Minha mãe me ligou numa terça-feira enquanto eu estava com meio sanduíche em uma mão e a agenda da clínica aberta na minha mesa, o que já era uma situação indelicada porque nada de bom começa com a sua mãe dizendo: "Você está ocupada ou pode passar aqui depois do trabalho para uma conversinha em família?" Uma conversinha em família, na minha família, significava que alguém já tinha tomado uma decisão que envolvia meu dinheiro, meu tempo, minha culpa, ou os três. E eles só precisavam que eu ficasse sentada lá enquanto enfeitavam tudo com frases como: "Só queremos que todo mundo fique feliz." Eu tinha 27 anos, gerenciava a recepção de uma clínica odontológica, o que significava que meu dia inteiro consistia em pessoas fingindo que não tinham medo de canal e depois ficando com raiva do plano de saúde. Então não. Eu não estava com clima para teatrinho emocional depois do trabalho. Mas meu casamento estava chegando na primavera, e minha mãe usou aquela voz mansa que ela usava quando queria me fazer sentir que dizer não faria de mim a vilã de um filme que só ela estava assistindo. Então eu fui. É claro que eu fui. Sim, eu sei. Esse foi meu primeiro erro, não o último. Infelizmente. Minha mãe deu um sorriso iluminado até demais e disse: "Querida, antes de reagir, só escuta." Pronto. O hino nacional das péssimas ideias. Meu pai pigarreou e disse que eles tinham conversado sobre a recepção do casamento. A recepção do meu casamento. Aquela para a qual meu noivo e eu tínhamos economizado. Aquela que passei meses planejando entre lembretes de consultas, problemas de cobrança e choros no meu carro porque os arranjos de mesa custavam mais do que o meu primeiro sofá usado. Ele disse que a minha irmã teve uma ideia linda, que tornaria a noite ainda mais significativa para toda a família. Minha irmã se inclinou para a frente como se fosse me oferecer um rim. "Eu quero que meu namorado me peça em casamento na sua festa." Por um segundo, eu jurei que tinha ouvido errado. Pisquei para ela, depois para os meus pais, depois para o telefone no meio da mesa, de onde minha avó soltou um barulhinho de satisfação, como se alguém tivesse acabado de anunciar um bebê. Minha irmã continuou falando, porque, pelo visto, o silêncio da noiva significa "continue cavando." Ela disse que as flores já estariam lá, o fotógrafo já estaria lá, todas as pessoas importantes já estariam arrumadas e emocionadas, e seria um desperdício enorme não usar essa energia para outra coisa também. Outra coisa! Meu casamento tinha sido rebaixado a uma fonte de energia. Eu disse: "De jeito nenhum." Não foi baixinho, não foi com educação, não foi com aquele sorrisinho gentil que esperam que as mulheres deem quando estão prestes a ser roubadas na frente de testemunhas. Eu falei rápido, seca, e provavelmente mais alto do que o necessário. Minha mãe se encolheu. Meu pai ficou com aquela cara de decepção, que era a expressão favorita dele sempre que eu lembrava que tinha espinha dorsal. O rosto da minha irmã ficou vermelho. Ela disse: "Nossa, você nem pensou no assunto." Eu disse: "Não tenho o que pensar, é o meu casamento." Ela revirou os olhos e disse: "É uma festa, é uma balada. Você já vai ter tido a sua cerimônia." Eu ri. Eu ri de verdade. Porque o que mais você faz quando alguém te diz que a festa do seu casamento é basicamente um espaço emocional desocupado? Então, porque eu já vou ter me casado mais cedo naquele dia, eu deveria doar o resto do meu próprio casamento para você? Minha avó se intrometeu pelo telefone. "Não seja feia." A sua irmã esperou por muito tempo. E lá estava. A frase mais velha da minha família, só que com uma roupa nova. Minha irmã tinha esperado. Minha irmã tinha batalhado. Minha irmã estava sempre quase lá, o que de alguma forma significava que eu tinha que continuar saindo do caminho até ela me alcançar. Quando éramos crianças, se eu ganhava alguma coisa na escola, meus pais levavam nós duas para tomar sorvete para ela não se sentir excluída. Se era meu aniversário e ela chorasse, minha mãe deixava ela apagar uma das velas. Se eu ganhava um vestido novo, minha avó perguntava se a minha irmã tinha visto primeiro. Porque ela é mais velha, docinho, ela repara nessas coisas. Passei a minha infância inteira sendo treinada para me diminuir de jeitos que ninguém admitia em voz alta. Mas isso não era um vestido. Isso não era uma vela. Era o meu casamento. Meu pai disse: "Ninguém está tentando tirar nada de você." Eu olhei para a minha irmã. "Você já falou sobre isso com outras pessoas?" Ela não respondeu rápido o suficiente. Eu disse: "Você falou." Minha mãe disse que eles só tinham jogado a ideia no ar, porque queriam ter certeza de que tudo correria bem. Correr bem. Como se sequestrar o casamento da própria filha só precisasse de uma boa logística. Levantei tão rápido que minha cadeira arranhou o chão. Minhas mãos estavam tremendo. E eu odiei isso,
porque minha irmã percebeu e ficou com aquela carinha de satisfação que ela sempre fazia quando podia me chamar de dramática depois. Eu disse: "Vocês todos discutiram sobre a minha festa, o meu fotógrafo, os meus convidados e o meu cronograma sem mim. Depois me convidaram para vir aqui como se eu fosse a última assinatura de um formulário." Minha irmã estourou: "Ai, meu Deus, você está deixando isso tão feio." "Não", eu disse. "Você deixou isso feio. Eu só estou me recusando a fingir que é fofo." Peguei minha bolsa. Minha mãe começou a chamar meu nome, Evelyn, naquele tom de aviso como se eu ainda fosse uma adolescente batendo portas. Minha avó murmurou que eu estava agindo com inveja. Minha irmã disse que a família inteira concordaria com ela, porque pessoas normais gostam de ver as outras felizes. Virei na porta e disse: "Então deixa as pessoas normais planejarem o próprio momento de noivado." Dirigi para casa com o peito tão apertado que tive que encostar no estacionamento de um supermercado e ficar sentada lá por 1 minuto. Não chorei logo de cara. Eu estava com muita raiva para chorar. O choro veio depois, porque pelo visto meu corpo gosta de agendar humilhações em fases. Quando cheguei em casa, meu noivo estava com o jantar esquentando no fogão e com aquela expressão cuidadosa no rosto. Aquela que as pessoas fazem quando percebem que você precisa de um abraço ou de um fundo de defesa criminal. Eu contei tudo de uma vez só. Falei tão rápido que mal senti o gosto das palavras. Ele ficou ali, ainda com a luva térmica em uma mão, e disse: "Não, isso é loucura." Eu o amei por dizer isso com tanta clareza. Então meu celular vibrou. Minha irmã tinha mandado uma mensagem: "Espero que você esteja orgulhosa de si mesma. Você acabou de provar que não aguenta ver mais ninguém sendo amada." Fiquei encarando a tela e meu noivo tentou pegar meu celular como se quisesse jogar na pia. Eu não deixei. Em vez disso, tirei um print. Não sei por quê. Talvez porque uma parte de mim sabia que isso não ia parar em uma mensagem maldosa e um jantar ruim. Talvez porque gerenciar uma clínica tivesse me ensinado que quem documenta primeiro geralmente chora menos depois. Nem sempre, mas me deixa ter minha estratégiazinha de sobrevivência. Depois de tirar o print, mandei só uma mensagem de volta. Só para não ter confusão, eu não aprovo nenhum pedido ou momento de noivado no meu casamento. Não planeje nada na minha festa. Na manhã seguinte, o grupo da família estava daquele jeito quieto, falso. Como se todo mundo tivesse ido para salas separadas para fofocar com mais eficiência. Fui para o trabalho, atendi ligações, sorri para os pacientes e fingi que não estava checando meu celular a cada 3 minutos, como um guaxinim com ansiedade. Perto da hora do almoço, minha tia me mandou uma mensagem no privado perguntando por que eu estava ameaçando cortar relações com a família só porque a minha irmã queria um momento feliz. Li 2 vezes. Depois uma terceira vez, porque achei que talvez meu cérebro tivesse inventado a parte estúpida. Respondi: "Quem te disse que eu ameacei cortar relações com a família?" Ela respondeu que minha irmã estava muito chateada e disse que eu tinha gritado com todo mundo, acusado meus pais de me usarem e dito que poderia parar de ajudá-los financeiramente se eles apoiassem a felicidade dela. O que era fascinante, porque até aquele momento eu nem tinha falado de dinheiro. Minha irmã tinha pegado a pior versão possível de uma briga futura e começado a distribuir como se fosse panfleto. Liguei para a minha tia da sala de suprimentos vazia no trabalho, cercada por caixas de luvas e copinhos de papel, porque pelo jeito era ali que a minha dignidade morava agora. Expliquei o que realmente aconteceu. Disse que minha irmã queria que o namorado a pedisse em casamento na minha festa, sem a minha permissão, usando os fornecedores que eu já tinha pagado o sinal. Houve uma pausa. Então minha tia disse: "Ah." Ela fez parecer que só queria fazer um brinde rapidinho. Um brinde rapidinho. Claro. Só um brindezinho pequeno, onde o namorado dela puxaria um anel, ajoelharia e transformaria o vídeo do meu casamento no anúncio de noivado dela. Deu vontade de arremessar o celular do outro lado da sala. Em vez disso, sentei no chão do banheiro e chorei em uma toalha porque meu noivo estava no turno da noite e eu não queria estar de pé quando desabasse. Muito glamuroso. Muito energia de noiva. O que mais doía nem era mais a ideia do noivado. Era a facilidade com que todo mundo aceitou a versão em que eu era cruel. Como se estivessem esperando por uma manchete que combinasse com o papel que sempre me deram. Minha irmã era emotiva, complicada, incompreendida. Eu era capaz, afiada, responsável. E por isso, pelo visto, feita de concreto. Meu noivo chegou em casa e me encontrou com os olhos inchados e minha pasta de planejamento do casamento aberta no chão do meu lado. Ele não disse: "Fica calma", porque dava valor à própria vida. Ele sentou do meu lado e perguntou: "O que você quer fazer?" Eu disse:
Quero desconvidar todo mundo e casar no cartório de calça de moletom. Ele disse. Beleza. Olhei para ele. Você faria isso? Ele deu de ombros. Eu quero casar com você. Os guardanapos não são sagrados. Isso me fez rir, o que virou choro de novo porque as emoções são um golpe. Falei para ele que não queria cancelar o casamento de verdade. Queria o casamento que a gente planejou. Queria entrar na igreja sem ficar imaginando se a minha irmã tinha combinado algum sinal secreto para o namorado puxar uma aliança perto do bolo. Eu queria um único dia onde não fosse obrigada a abrir espaço para a crise de outra pessoa. Ele disse. Então a gente protege esse dia. Alguns dias depois, meus pais pediram para a gente se encontrar num café. Terreno neutro, meu pai disse, como se estivéssemos negociando uma situação de reféns e não se a minha irmã poderia sequestrar meu casamento. Fui sozinha porque não queria que dissessem que meu noivo estava me controlando. Minha mãe me deu um abraço apertado demais, o que significava que ela estava nervosa. Meu pai pagou a minha bebida, o que significava que ele queria ganhar uns pontos antes da briga começar. Minha mãe disse que eles entendiam que eu estava chateada, mas que talvez houvesse um meio termo. Só alguns minutos durante a festa. Talvez depois do jantar. Talvez antes da pista de dança abrir. O namorado dela poderia dizer algo fofo, pedir ela em casamento. Todo mundo ia bater palma e depois a atenção voltaria para mim. Fiquei encarando ela. Você está se ouvindo? Meu pai suspirou. Evelyn, ela está muito magoada. Eu também estou. Sim, mas você vai casar. Eu juro. Senti algo no meu cérebro estourar como uma lâmpada barata e minúscula. Então, porque eu estou feliz, não tenho o direito de me magoar? Minha mãe abaixou o olhar para o café. Meu pai disse que eu estava distorcendo as palavras dele. Pais amam dizer isso quando as palavras deles já chegam distorcidas direto de fábrica. Falei para eles que se a pressão continuasse, eu repensaria quem estava convidado. E aí, porque eu estava cansada, com raiva, e não no meu momento mais elegante, acrescentei que também repensaria a ajuda mensal que mandava para as contas da casa se eles continuassem me tratando como uma carteira com problemas de obediência. Pronto. Aquela era a ameaça financeira que minha irmã tinha inventado, finalmente tornada real por mim porque fui idiota o bastante para seguir o roteiro que ela escreveu. Me arrependi no segundo em que falei. Não porque não fosse justo impor limites financeiros, mas porque entreguei para eles a frase de efeito perfeita. O rosto do meu pai endureceu. Então agora, a verdade aparece. Eu disse. A verdade apareceu quando vocês me pediram para dividir meu casamento como se fosse um cupom de desconto familiar. Minha mãe começou a chorar baixinho. Eu odiei aquilo também. Não porque achasse que ela estava fingindo, mas porque as lágrimas dela sempre me faziam me sentir a vilã, mesmo quando eu estava ali sangrando na frente dela. Fui embora antes que dissesse algo pior. No carro, chorei tanto que tive que abaixar o encosto do banco e respirar pela boca. Me senti infantil. Me senti maldosa. Senti que talvez todo mundo tivesse razão e que eu tivesse virado uma pessoa fria depois de anos sendo a que sempre resolvia as coisas. Então cheguei em casa e vi mais uma mensagem da minha irmã me chamando de valentona financeira. E a culpa evaporou tão rápido que dava para gerar energia para o bairro inteiro. Meu noivo me encontrou andando de um lado para o outro na cozinha. Contei sobre o café, incluindo o comentário do dinheiro, porque eu não ia fingir que tinha lidado com tudo perfeitamente. Ele ouviu e depois disse: Você foi pressionada. Isso não faz com que cada palavra seja perfeita, mas também não faz com que eles sejam inocentes. Eu queria acreditar nisso. Uma parte de mim acreditou. Mas outra parte ainda ouvia a minha avó dizendo que a minha irmã deveria ter tido a vez dela primeiro. Essa era a frase que todo mundo ficava repetindo. Como isso ia parecer? E eu estava aprendendo que, como isso parece, geralmente significava a mentira chegou a mim primeiro. Aí uma noite minha mãe apareceu em casa com um ensopado, o que era alarmante porque ela só cozinhava para conflitos, funerais ou eventos da igreja. Ela ficou parada na minha sala e disse que queria entender por que eu estava tão chateada com a parte do dinheiro. Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque minha mãe tinha de alguma forma ignorado o sequestro do casamento e ido direto para o departamento de contabilidade. Peguei meu notebook e abri a planilha que eu usava para controlar as contas. Ajuda no aluguel durante os meses de corte nas horas de trabalho do meu pai. Contas de luz e água. Tratamento de dente que a minha mãe tinha adiado até eu pagar direto para a clínica. Entregas de supermercado durante o inverno quando o carro deles precisou de conserto. Eu nunca tinha feito um grande discurso sobre nada disso. Nunca pedi um desfile de agradecimento. Eu fazia porque eles eram meus pais e eu podia ajudar. Minha irmã, por outro lado,
Morava na casa deles, trabalhava meio período quando dava na telha e contribuía quando podia, o que parecia significar quando a culpa. O clima e o humor dela se alinhavam sob a lua cheia. Virei o notebook para minha mãe e disse: me explica como é que eu estou controlando a família com dinheiro se eu estou pagando as contas quieta e ela não paga quase nada enquanto fala para todo mundo que eu sou o problema. Minha mãe ficou encarando a tela. De repente, ela pareceu cansada. Não com raiva. Só cansada de um jeito que eu não esperava. Ela disse: ela falou que você joga isso na cara o tempo todo. Eu nunca toquei no assunto até o pai me transformar na vilã por dizer não. Minha mãe não respondeu. Aquele silêncio disse mais do que qualquer pedido de desculpas que ela já tivesse evitado. Ela sabia. Talvez não tudo. Talvez não o tamanho real da coisa. Mas sabia que a minha irmã vinha esticando a verdade até que ela servisse como uma fantasia. Eu queria que a minha mãe dissesse: você tem razão. Queria que ela se levantasse, ligasse para a minha irmã, ligasse para a minha avó, chamasse o grupo da família inteiro e corrigisse a história publicamente. Em vez disso, ela esfregou a testa e disse: eu não sei como consertar isso sem machucar ela. E lá estava de novo. Sem machucar ela. Não sem me machucar. Pelo jeito, eu ser machucada era a configuração padrão. Tipo um barulho de fundo. Eu disse mais baixo do que pretendia. Você não tem que consertar os sentimentos dela. Você só precisa parar de me pedir para pagar por eles. Minha mãe chorou então, mas de um jeito diferente. Menos como uma arma, mais como uma pessoa que percebe que o chão debaixo dela estava apodrecendo fazia um tempo. Ela foi embora sem fazer promessas. 2 dias depois, o namorado da minha irmã me ligou. Quase não atendi porque não tinha o número dele salvo, e ligações aleatórias ou são golpes ou consequências de alguma coisa. Mas algo me fez atender. Ele parecia nervoso. Disse que pedia desculpas por incomodar, mas que alguém da família tinha feito um comentário sobre eu estar furiosa com o plano da recepção, e foi aí que ele percebeu que a versão da minha irmã não fazia sentido. Segundo ela, eu tinha aprovado o plano. Segundo o resto de todo mundo, eu aparentemente era a vilã do mês. Sentei bem ali na beira da cama. O que exatamente ela te contou? Ele respirou fundo. Ela disse que você achava que ia ser fofo se eu fizesse o pedido durante a festa. Disse que você estava ajudando a organizar o tempo e que seu noivo achava que isso ia deixar a noite ainda mais especial. Meu corpo inteiro gelou. Ainda não era raiva. Ainda. Foi frio primeiro, como se meu cérebro precisasse congelar o momento para eu poder examinar tudo sem gritar. Eu disse: não, eu nunca aprovei isso. Meu noivo nunca aprovou isso. Eu disse não na primeira vez que eu vi. Ele ficou quieto. Eu perguntei: ela te contou que a gente brigou por causa disso? Ela disse que você ficou emotiva, mas que tinha mudado de ideia. Mudado de ideia. Eu tinha virado uma entrega de móveis. Contei tudo a ele. Não de um jeito cruel. Não xinguei a minha irmã. Eu nem falei para ele fugir, por mais que a minha alma estivesse de pé atrás de mim segurando uma bandeirinha que dizia foge. Só contei a verdade. Ela tinha pedido através dos meus pais. Eu recusei. Ela espalhou uma versão diferente. Minha família estava me pressionando. Eu tinha provas se ele precisasse. Ele disse: me sinto um idiota. Eu disse: não foi você que mentiu. Ele deu uma risada, mas soou horrível. Eu comprei o anel. Ela fez parecer que isso já fazia parte do planejamento. Isso bateu mais forte do que eu esperava. Porque ele não era nenhum vilão tentando roubar o meu momento. Era só um cara normal que amava a minha irmã o suficiente para comprar uma aliança e acreditar nela quando disse que meu casamento estava disponível para alugar. Ele perguntou se eu o odiava. Eu disse que não. Falei de coração. Depois que desligamos, ele me mandou uma mensagem, provavelmente porque queria por escrito. Só para deixar claro, você nunca aprovou isso, certo? Eu respondi: não, eu nunca aprovei isso. Contei pro meu noivo e ele ficou super quieto. O silêncio dele me dava mais medo do que a raiva. Ele disse: precisamos avisar o salão de festas para não aceitar mudanças de ninguém a não ser da gente. Então a gente fez isso. Mandamos um e-mail para a cerimonialista naquela noite. Demos uma senha para qualquer alteração no cronograma, porque pelo visto meu casamento agora precisava de segurança como se fosse conta de banco promocional. Falamos a mesma coisa para o fotógrafo, para a florista também, para o DJ. Todo fornecedor recebeu uma mensagem educada que só soava calma porque meu noivo tirou as partes onde eu digitava tudo em caixa alta. Na manhã seguinte, minha irmã me mandou um áudio. Não ouvi logo de cara. Fiz café primeiro. Comi uma torrada sem sentir o gosto. Aí dei o play. Ela estava chorando. Choro de verdade dessa vez, eu acho. Disse que o namorado estava agindo estranho e fazendo perguntas.
Disse que eu não tinha o direito de me meter no relacionamento dela. Disse que eu sempre tive inveja porque as pessoas se importavam com ela. E aí disse: você já vai ter o casamento. Por que eu não podia ter a única coisa que as pessoas iam lembrar de verdade? Naquela tarde, o namorado terminou com ela. Eu sei disso porque minha irmã apareceu no meu apartamento antes do jantar, esmurrando a porta como se o prédio devesse dinheiro a ela. Eu abri contra o meu bom senso porque meu vizinho já estava espiando, e eu não queria que aquilo virasse um teatro no corredor. Minha irmã parecia destruída. Rímel borrado, o cabelo quase caindo de uma piranha, o moletom do avesso. Por um segundo, vi a criança que ela costumava ser. Aquela que chorava quando nossos pais brigavam e rastejava para a minha cama mesmo sendo mais velha. Por um segundo, eu quase amoleci. Aí ela gritou: você está feliz agora? E lá se foi o meu lado mole, direto pela janela. Eu disse: não faz escândalo no corredor. Ela me empurrou e entrou no apartamento, o que já diz tudo sobre os limites na minha família. Meu noivo se levantou do sofá, mas eu balancei a cabeça porque queria cuidar daquilo. Se eu cuidei bem? Não, mas eu cuidei. Ela me acusou de estragar a vida dela. Disse que o namorado a chamou de manipuladora. Disse que ele nem quis deixar ela explicar. Eu perguntei: que parte ele entendeu errado? Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. Você contou tudo pra ele. Ele me perguntou se eu tinha aprovado. Eu falei a verdade. Você podia ter me acobertado. Eu literalmente dei um passo para trás. Te acobertado por roubar o meu casamento? Não foi roubo. Era dividir. Não, dividir é quando as duas pessoas concordam. O que você queria era pegar pra você só que com uma iluminação melhor. Ela começou a chorar mais alto. Disse que estava cansada de ser a irmã mais velha sem ter nada pra mostrar. Disse que eu fiquei com um emprego estável, o noivo bom, o casamento bonito, o rótulo de responsável. Disse que todo mundo olhava pra mim como se eu tivesse a vida nos eixos, e olhavam pra ela como se ela fosse um problema que precisava ser administrado. Pela primeira vez, ela falou uma verdade. E porque era verdade, doeu. Eu realmente tinha coisas que ela queria. Eu realmente era elogiada por ser funcional. Mas eu também tinha virado funcional, porque ninguém me deu outra opção. Eu queria dizer isso pra ela, mas estava com muita raiva. Eu disse: a sua dor não te dá permissão para me humilhar. Ela gritou que eu era fria. Eu gritei de volta que ela era exaustiva. Meu noivo entrou no meio de nós duas nessa hora, sem tocar em ninguém, só colocando o corpo dele no espaço entre nós, antes que as duas dissessem coisas que iam durar para sempre. Chamei um carro de aplicativo e avisei que estava chegando. Ela me chamou de escrota. Eu disse: provavelmente. E continua não sendo a sua festa. Não foi a minha melhor frase. Eu admito. Mas a sensação foi incrível por cerca de 4 segundos. Depois que ela saiu, eu desabei. Me tranquei no quarto e chorei num travesseiro enquanto meu noivo ficou sentado do lado de fora da porta como um santo paciente que eu definitivamente não merecia naquele momento. Eu não estava chorando porque achava que estava errada. Estava chorando porque estar certa não trazia uma sensação de alívio limpo. Era uma sensação grudenta, pesada e cruel. Era como arrastar uma maldição de família no cimento fresco. Meus pais ligaram no dia seguinte. Tinham ficado sabendo do término pela minha irmã, obviamente, numa versão onde eu tinha envenenado o namorado dela. Mas dessa vez, minha mãe parecia menos convicta. Meu pai perguntou se eu realmente tinha provas de que ela tinha falado pra ele que eu aprovei o pedido. Mandei os prints das mensagens dele me perguntando sobre isso. Depois mandei as minhas mensagens originais pra minha irmã dizendo não. Depois, mandei o e-mail do fornecedor onde tínhamos bloqueado as alterações. Meu pai demorou muito para responder. Quando ele finalmente ligou, a voz dele estava rouca. Ele disse: ela nos disse que você estava exagerando. Eu disse: vocês acreditaram nela porque era mais fácil. Ele não negou. Naquele fim de semana, meus pais sentaram com a minha irmã e disseram que ela precisava começar a contribuir de forma justa se fosse continuar morando com eles. Não por minha causa, eles disseram, porque a situação toda os fez perceber o quanto estavam passando a mão na cabeça dela. Minha mãe me contou isso depois, e mesmo assim ela falou com cuidado, como se a frase fosse explodir se ela segurasse do jeito errado. Minha irmã não reagiu bem. Chocante, eu sei. Ela chorou. Acusou eles de terem me escolhido. Disse que eu tinha comprado eles com o dinheiro das contas. Arrumou 3 malas e se mudou para a casa da minha avó antes do jantar. Por mais ou menos uma semana, as coisas ficaram estranhamente quietas. Não em paz. Quietas. Tem uma diferença. A paz tem leveza. Isso era mais como quando a energia acaba e você fica esperando a geladeira voltar a fazer barulho. Uma noite, minha avó me ligou diretamente.
Quase deixei cair na caixa postal, mas eu estava num clima imprudente. Esse é o problema de ser pressionada demais. Uma hora você para de evitar o fogo e começa a andar em direção a ele com as mangas arregaçadas. Ela não começou com alô. Ela disse: "A sua irmã está devastada." Eu disse: "Oi pra você também." Ela devia ter tido isso primeiro. Fiquei de pé na cozinha com um pano de prato na mão e senti o cômodo encolher. Tido o que primeiro? Casamento, um pedido, uma casa. Essas coisas importam quando você é a filha mais velha. Pronto. Sem disfarces, sem entrelinhas, sem estar embrulhado em preocupação. Só a crença horrível finalmente jogada na mesa. Eu disse: "Então isso nunca foi sobre dividir a minha festa. Você acha que eu furei a fila?" Ela bufou. "Não faz isso parecer uma bobeira. Nas famílias existe uma ordem." Eu ri, mas não foi um som alegre. "O que eu sou? Uma senha de padaria." Ela disse que eu estava sendo desrespeitosa. Eu disse que ela passou a minha vida inteira me ensinando que os sentimentos da minha irmã eram uma emergência familiar e os meus eram um problema de agenda. Ela me chamou de dramática. Eu falei que ela já tinha usado tanto essa palavra comigo que ela já não tinha mais efeito. Então ela disse: "A sua irmã precisava daquele momento mais do que você." Fiquei paralisada, porque aquela frase resumia a minha infância tão perfeitamente que eu quase admirei a eficiência. Pensei nos meus aniversários, nas minhas formaturas, no emprego que eu consegui e a minha irmã chorou porque estava ficando para trás. O apartamento para o qual me mudei, onde a minha avó perguntou por que eu precisava ficar me exibindo. Todo pequeno momento que eu tentei ter para mim tinha sido medido contra a tristeza da minha irmã e considerado um exagero. Eu disse: "Ela pode precisar de muitas coisas. O meu casamento não é uma delas." Minha avó disse que eu ia me arrepender de afastar a família. Eu disse: "Talvez. Mas eu já me arrependo de ter deixado a família entrar tanto." Ela ficou calada. Não porque entendeu, porque estava ofendida. São silêncios muito diferentes. Uma semana antes do casamento, recebi um e-mail da cerimonialista do salão com o assunto: pergunta de confirmação de cronograma. Abri enquanto estava sentada na minha mesa na clínica, cercada por prontuários de pacientes e aquele cheiro fraco de menta que todo consultório de dentista tem. Não importa o quanto você limpe. A coordenadora escreveu que queria confirmar que não queríamos incluir o momento surpresa de noivado, que tinha sido solicitado antes por um membro da família. Ela disse que tinha sido colocado como pendente antes do nosso e-mail com a senha dos fornecedores, porque nada era aprovado sem a confirmação direta dos noivos. Por um segundo, fiquei só encarando a tela. Aí meus ouvidos começaram a apitar. Antes. Semanas antes. Minha irmã tinha entrado em contato com o local enquanto ainda fingia que aquilo era uma discussão em família. Ela tinha tentado colocar o pedido no cronograma da festa pelas minhas costas antes mesmo do namorado dela saber a verdade. Não foi um mal-entendido. Não foi um surto emocional. Foi um plano com acompanhamento administrativo. Encaminhei o e-mail para o meu noivo e depois liguei para ele, mesmo ele estando no trabalho. Ele atendeu e eu disse. Ela entrou em contato com o salão de festas. Ele falou uma palavra que eu não vou repetir porque estou tentando manter a classe, o que é hilário considerando todo o resto. Depois liguei para os meus pais. Não fiz rodeios. Não perguntei como eles estavam. Eu disse: "Olhem o e-mail." Mandei a mensagem do salão e esperei na linha enquanto eles liam. Minha mãe sussurrou: "Ai, meu Deus." Meu pai não disse nada. Eu disse: "É isso que vocês defenderam." Meu pai disse bem baixinho: "Eu sei." Eu esperava desculpas. Estava pronta para elas. Tinha um discurso de tribunal inteiro preparado na minha cabeça, completo com provas e danos morais. Mas meu pai parecia quebrado de um jeito que eu não tinha ouvido antes. Ele disse que sentia muito. Não o típico sinto muito que você se sinta assim. Não o sinto muito que isso tenha ficado complicado. Só sinto muito. Então ele disse: "Nós fizemos de você a pessoa forte porque era conveniente." Meu pai continuou. Ele disse que sempre presumiram que eu aguentava mais. Mais paciência. Mais responsabilidade. Mais decepções. Mais da bagunça da minha irmã. Ele disse que eles falavam para si mesmos que era porque eu era mais forte. Mas talvez eles só tivessem parado de perguntar quanto isso me custava. Tive vontade de perdoar ele ali mesmo. Também tive vontade de gritar com ele por levar quase 3 décadas para perceber isso. Os dois sentimentos existiam ao mesmo tempo, porque a cura é mal educada desse jeito. Eu disse. No casamento, 0 mensagens dela. 0 mensagens da avó. Nada de repassar choro, emergências, culpa, nada. Se elas aparecerem,
A equipe cuida disso. Se ligarem, não passem pra mim. Minha mãe perguntou. E se a sua avó ficar muito chateada? Meu pai respondeu, antes de eu conseguir abrir a boca. Então ela que fique chateada em outro lugar. Eu acho que nunca amei tanto ele quanto naquele momento minúsculo e brutal. Na noite antes do casamento, minha irmã me mandou uma mensagem. Só vi a notificação. Espero que você aproveite o seu diazinho perfeito sabendo o que fez comigo. Meu noivo deu uma olhada na minha cara, tirou o celular com cuidado da minha mão e guardou numa gaveta. A manhã do casamento chegou com sol, o que me pareceu suspeito. Eu esperava raios, gafanhotos, talvez um buraco no chão com o formato da minha avó. Mas o céu estava limpo. O espaço da cerimônia ao ar livre estava exatamente como a gente tinha imaginado, e por algumas horas eu me deixei ser feliz sem ficar esperando o castigo. Lembro de estar em pé na salinha de preparação, segurando um copinho de papel com água porque minhas mãos estavam tremendo demais para qualquer coisa de vidro. Minha mãe estava arrumando uma mecha minúscula do meu cabelo e chorando em silêncio. Eu disse, por favor, não chore em cima de mim, a menos que seja um choro de apoio. Ela riu no meio das lágrimas e disse, é de apoio. Antes de entrar na igreja, meu pai apareceu. Ele me olhou no meu vestido e engoliu em seco. Ele disse, você merece o dia de hoje. Só isso. Nenhum discurso. Nenhum pedido de desculpas dramático. Só uma frase que ele deveria ter dito anos antes e finalmente disse. Eu balancei a cabeça porque se eu falasse, ia estragar a minha maquiagem. E aquela maquiagem custou caro o suficiente para merecer respeito. A cerimônia foi linda. Não perfeita. O microfone deu interferência uma vez. Um bichinho pousou no meu buquê. A voz do meu noivo tremeu quando ele falou os votos. E a minha falhou numa palavra que eu tinha treinado no espelho que nem uma maluca. Mas foi o nosso momento. Ninguém interrompeu. Ninguém levantou com uma aliança que não era pra mim. Pela primeira vez em meses, meu corpo acreditou que eu estava segura. Aí a festa começou. Passamos pelo jantar. Passamos pelos brindes. Passamos pela primeira dança. Eu já estava começando a achar que talvez o dia continuaria sendo meu. Pensamento perigoso. Nunca confie na calmaria perto de pessoas que gostam de incêndio emocional. Uma prima veio falar comigo perto da mesa de doces com uma cara de quem tinha acabado de ver um guaxinim dirigindo. Ela sussurrou. A sua irmã e a sua avó estão lá fora. Meu estômago afundou tão forte que senti nos joelhos. Lá fora onde? Perto da entrada. Elas estão falando com as pessoas que entram pelo pátio. A sua irmã está chorando. A avó está dizendo para todo mundo que não deixaram ela te ver. É claro que estava. Minha avó conseguiria transformar o batente de uma porta num tribunal. Meu celular vibrou na bolsa. A notificação mostrava uma mensagem da minha irmã. Todo mundo vai saber quem você realmente é quando ver a avó chorando lá fora e você escondida aí dentro. Eu não abri. Eu queria. Meu Deus, como eu queria. Meu dedão ficou pairando em cima da tela igual a uma mariposa burra. Aí meu noivo apareceu do meu lado e segurou a minha mão com cuidado. Olha pra mim, ele disse. Eu olhei. Ele disse, isso é nosso. Minha mãe estava do outro lado do salão, já olhando para a entrada como se o instinto a tivesse agarrado pelo pescoço. Vi a velha versão dela quase se mover. A mãe que correria para administrar os sentimentos da minha avó. A mãe que sussurraria, só fala com ela por 1 minuto. A mãe que me pediria para ser compreensiva porque era mais fácil conversar comigo. Meu pai parou na frente dela. Ele falou alguma coisa que eu não conseguia escutar. Ela congelou. Depois olhou para mim, olhou de volta para a entrada e ficou onde estava. Aquele pequeno não-movimento mudou algo dentro de mim. Não sei explicar sem parecer dramática, mas honestamente, pareceu gigantesco. Minha mãe não consertou o escândalo. Meu pai não jogou a culpa no meu colo. A equipe cuidou de tudo de forma discreta. Uma coordenadora e alguém da segurança falaram com a minha irmã e com a minha avó. Elas não tiveram permissão para entrar. Nada de polícia, nada de gritos no salão, nenhum desastre de cinema. Apenas 2 mulheres sendo avisadas, de forma educada e firme, de que não podiam entrar em um evento privado. Aparentemente, minha irmã disse a alguns parentes que eu tinha banido a família. Minha avó disse que estava se sentindo fraca. Alguém levou água para ela. Depois elas foram embora. O mundo não acabou. O bolo não desmoronou. O meu casamento não se dissolveu porque a minha avó teve sentimentos num estacionamento. Voltei para a pista de dança. Eu queria poder dizer que relaxei totalmente. Não relaxei. Fiquei checando os rostos, vigiando as portas, me encolhendo toda vez que alguém chegava perto rápido demais. Mas eu também dancei. Beijei o meu marido. Marido. Palavra estranha no começo. Um estranho bom. Ri quando meu pai tentou dançar e parecia que estava lutando contra abelhas invisíveis. Vi a minha mãe conversando com os convidados em vez de ir atrás da minha avó.
e senti alguma coisa afrouxar dentro de mim, não por inteiro, mas o suficiente para respirar. Quando chegamos no nosso apartamento no dia seguinte, tinha uma carta da minha irmã na caixa de correio. Papel mesmo. Muito dramático. Muito a cara dela. Sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando para ela por um tempo antes de abrir com uma faca de manteiga, porque pelo jeito eu precisava de cerimonial para a minha ferida emocional. A carta começava com: "Eu sei que exagerei", o que já era um sinal de alerta. Ninguém que começa um pedido de desculpas com tanto espaço para manobra está vindo com a consciência limpa. Ela escreveu que estava magoada, que se sentia esquecida, que entrou em pânico quando me viu seguindo em frente, enquanto ela estava empacada. Uma parte daquilo era honesta. Eu dava para sentir isso. Aí veio a virada. Ela escreveu: "Mas você não precisava colocar todo mundo contra mim. Você não precisava fazer eu perder meu relacionamento. Você não precisava envergonhar a avó." Abaixei a carta e ri. Não porque era engraçado, porque se eu não risse, ia começar a mastigar a mesa. Meu marido leu depois de mim. Ele disse: "Isso aí é um pedido de reembolso disfarçado de pedido de desculpas." Meus pais vieram em casa naquele fim de semana. Eu estava com um nervosismo que me irritava. Eu tinha acabado de casar. Me mantive firme na minha própria festa. Sobrevivi ao desfile de culpa no estacionamento. E mesmo assim, meus pais sentados no meu sofá me faziam sentir como uma criança esperando a bronca por não ter dividido os brinquedos. Minha mãe trouxe flores. Meu pai trouxe uma caixa de ferramentas porque a porta de um armário da cozinha estava frouxa, e ele comunica amor através de ferramentas. Eles sentaram e, pela primeira vez, ninguém começou defendendo a minha irmã. Minha mãe disse: "Nós te devemos desculpas." Eu esperei. Não tirei ela do desconforto. A velha eu teria tirado. A velha eu teria dito: "Tá tudo bem", antes mesmo de ela explicar, só para deixar o clima menos pesado. A nova eu ficou lá sentada com as mãos ao redor de uma caneca e deixou o silêncio fazer o seu trabalho. Ela disse que eles deixaram os sentimentos da minha irmã virarem o centro da família por tempo demais. Meu pai falou que eles confundiram a minha independência com não precisar de apoio. Minha mãe chorou, mas não me pediu para consolá-la. Isso fez diferença. Eu disse que os amava. Também falei que não ia voltar a ser como as coisas eram antes. Eu ia ajudar com contas específicas se eu escolhesse ajudar, pagando direto, com limites claros. Eu não ia ser o fundo de emergência para as péssimas decisões de todo mundo. Não ia a encontros onde a minha irmã ou a minha avó tivessem permissão para me emboscar com culpa. Não iria debater meu casamento como se fosse um recurso da família. Meu pai concordou com a cabeça. Minha mãe pareceu assustada, mas concordou também. Aí veio a parte da irmã. Eles perguntaram que tipo de contato eu estava disposta a ter. Respondi que não estava pronta para ter um relacionamento com ela, além de atualizações básicas de família através deles. Nada de ligações no privado. Nenhuma visita surpresa. Nada de mensagens encaminhadas. Se ela quisesse pedir desculpas um dia, poderia fazer isso sem me culpar na mesma frase. Minha mãe disse: "Ela ainda está sofrendo." Eu disse: "Eu também estou." Dessa vez, ninguém discutiu. Meus pais, enquanto isso, começaram a viver as consequências de não ter a minha irmã em casa, e também de não me ter emocionalmente disponível para cada crise. Eles tiveram que lidar com a própria culpa. Tiveram que dizer não sem me usar como motivo. Tiveram que aprender que "não podemos te ajudar desse jeito" é uma frase completa, mesmo quando a outra pessoa chora. Alguns meses depois do casamento, minha irmã tentou voltar a morar com eles. Minha mãe me contou antes de eu descobrir por outra pessoa, o que eu apreciei. Minha irmã tinha ligado dizendo que a minha avó era negativa demais, o que era cômico. Ela queria voltar para casa, dar um reset em tudo e voltar ao normal. Normal, na cabeça dela, significava não pagar aluguel, sem tarefas além de manter a vibe. E todo mundo fingindo que o desastre do casamento tinha sido um mal-entendido causado por estresse. Meus pais disseram que ela só poderia voltar se pagasse um valor mensal justo, seguisse as regras da casa, tivesse um horário de trabalho fixo e fizesse terapia. Minha mãe disse a palavra terapia como se esperasse que ela pegasse fogo. Minha irmã surtou. Disse que eles a estavam tratando como inquilina. Meu pai disse: "Então haja como uma filha adulta que mora aqui, não como uma hóspede da qual temos medo." Queria ter estado lá para ver isso. Teria levado pipoca. Pipoca silenciosa. Pipoca respeitosa. Ela se recusou no começo. Depois percebeu que a casa da minha avó não era o spa de apoio que ela imaginava. O amor da minha avó vinha com comentários. Comentários até demais. Por que a minha irmã não era casada?
Por que ela tinha deixado o namorado ir embora? Por que não podia tomar mais cuidado? Por que não se vestia melhor? Por que acordava tarde? Minha avó conseguia te sufocar e julgar o seu padrão de respiração ao mesmo tempo. Então a minha irmã voltou sob aquelas condições. Estava com raiva. Estava envergonhada. Não virou um pôster brilhante de autoaperfeiçoamento. Ela reclamou. Bateu portas de armário. Pagou atrasado no primeiro mês e meu pai fez ela pagar o valor com multa mesmo assim. Minha mãe quase cedeu, mas não cedeu. Eu fiquei sabendo dessa parte e tive que sentar, porque a minha mãe não cedendo ainda era um evento climático raríssimo. Aos poucos as coisas mudaram. Não numa montagem bonitinha de filme, mas para uma porta que range se abrindo 1 centímetro de cada vez. Minha irmã pegou mais horas no trabalho. Começou a comprar a própria comida. Foi para a terapia, depois para outra sessão, embora anunciasse as duas como se merecesse um desfile. Parou de postar indiretas na internet depois que a minha mãe avisou que ela não seria convidada para os jantares de família se continuasse usando eles como conteúdo. Minha avó não se adaptou bem. Ligava muito para a minha mãe, reclamando que a família tinha sido dividida pelo meu casamento. Minha mãe ainda tinha dificuldade. Eu percebia na voz dela, às vezes, aquela velha culpa tentando voltar para o banco do motorista. Mas ela começou a se policiar. Isso era novo. Ela começava com: talvez a sua avó só... E aí parava e dizia: não, estou fazendo de novo. Aí eu engravidei. Descobri numa manhã em que eu estava atrasada para o trabalho e só tinha feito o teste porque o meu corpo estava agindo de forma suspeita. Deixei na pia do banheiro, escovei os dentes, olhei para baixo e congelei. Positivo. Liguei para o meu marido do banheiro, mesmo ele estando na cozinha. Ele achou que eu tinha encontrado uma aranha. Abri a porta segurando o teste e ele ficou só encarando o palitinho, depois para mim, depois de volta pro palito. Ele perguntou: isso é... Eu disse: ou é isso, ou esse palito é muito dramático. Ele riu e chorou ao mesmo tempo. Eu chorei também. E logo em seguida entrei em pânico porque, pelo visto, a alegria e o medo são colegas de quarto. Estávamos felizes. Apavorados, mas felizes. Sentei na borda da banheira e pensei, muito de repente, na minha avó. Não porque eu quisesse ligar para ela, porque eu sabia que não queria. Essa percepção pareceu dura, até para mim. Um bebê deixa as pessoas esquisitas. As famílias começam a falar sobre recomeços, novos capítulos, todo mundo se unindo. Bebês são tipo uma anistia emocional para pessoas que não querem ter o trabalho real. Eu sabia que a minha avó ia exigir acesso. Ela ia exigir ser avisada. Ia exigir fotos, visitas, dar opiniões, talvez um título especial que pudesse usar como arma depois. A velha regra da família diria que ela tinha esse direito. Eu não acreditava mais nisso. Meu marido e eu decidimos contar para os meus pais depois da primeira consulta. Contamos para eles no nosso apartamento durante um jantar. Minha mãe chorou no guardanapo. Meu pai me abraçou com tanto cuidado que parecia que eu já era feita de vidro. Eles ficaram felizes de um jeito nervoso e carinhoso que me deixou emocionada, por mais que eu tentasse evitar. Aí minha mãe perguntou, bem baixinho: você vai contar para sua avó? Eu disse: não agora. Ela concordou imediatamente. Imediatamente até demais, como se estivesse provando que conseguia. Meu pai apertou a mão dela. Achei fofo, mas eu também sabia que o teste de verdade viria depois, quando a minha avó descobrisse por outra pessoa e começasse a ligar. Minha irmã descobriu através dos meus pais depois que eu dei permissão. Ela mandou uma mensagem curta. Parabéns. Espero que você esteja se sentindo bem. Foi só isso. Nenhuma acusação, nenhum discurso, nenhuma exigência. Fiquei encarando a tela por um tempo, tão desconfiada quanto um gato perto de um pepino. Aí respondi: obrigada. Estou sim. Minha avó acabou descobrindo por que família vaza informação que nem encanamento barato. Ela ligou para a minha mãe primeiro. Eu não estava lá, mas a minha mãe me contou depois, e eu quase conseguia ouvir a conversa através do rosto exausto dela. Minha avó disse que não conseguia acreditar que tinha sido excluída de uma notícia tão importante. Disse que ainda era família. Disse que tinha o direito de saber sobre o bisneto. Chorou. Disse que eu a estava castigando por uma discordância boba num casamento, que era uma descrição tão minúscula para meses de manipulação que eu quase respeitei a audácia. Minha mãe, no começo, tentou explicar. Ela disse: mãe, ela só tem estado sob muito estresse e talvez se a senhora... E aí, ela parou. Eu amo que ela me contou essa parte, porque foi honesta. Ela quase caiu no velho hábito. E aí se conteve. Ela disse para a minha avó: não, esse filho é da Evelyn.
O acesso não é automático. Se a senhora quer algum espaço na vida dela, vai ter que respeitar os limites dela. Aparentemente, minha avó ficou calada, o que deve ter sido um milagre médico. Aí ela disse: então você vai deixar a sua filha separar essa família. Minha mãe respondeu: eu vou deixar a minha filha proteger a família dela. Quando minha mãe me contou isso, eu chorei. Não um choro bonitinho, choro de grávida, o que é basicamente uma emergência climática. Chorei porque pela primeira vez eu não era a pessoa na sala lutando por mim mesma. Pela primeira vez, outra pessoa tinha segurado a barra quando eu não estava lá para supervisionar como um segurança exausto. A gravidez mudou as coisas de formas estranhas. Fiquei com menos paciência para palhaçadas, em parte porque estava cansada e enjoada, e em parte porque o bebê fazia o futuro parecer menos teórico. Já não era só sobre se eu conseguiria sobreviver ao caos da família. Eu já tinha sobrevivido a um monte. Estrelinha dourada para mim, eu acho. Era sobre se eu queria que meu filho crescesse me vendo encolher sob comando. Eu não queria. Minha irmã continuou fazendo pequenos progressos. De novo, nada de progresso de cinema. Ela não apareceu com um pedido de desculpas escrito à mão, uma carreira estável e uma nova personalidade. Ela ainda ficava na defensiva. Ainda fazia as coisas serem sobre ela de vez em quando. Mas também começou a dizer coisas como: eu não soube lidar com aquilo. O que vindo dela era basicamente pousar na lua. Ela pediu para a minha mãe não chamá-la para nada onde eu fosse me sentir emboscada. Pagou a parte dela nas contas de forma mais consistente. Parou de usar os meus pais como pombos-correio emocionais. Uma tarde, ela me mandou uma mensagem que dizia: eu sei que não pedi desculpas de verdade. Não estou pronta para fazer isso do jeito certo sem dar desculpas. Mas eu sei que a culpa foi minha. Li 3 vezes. Foi a coisa mais perto de responsabilização que ela já tinha mandado, e de alguma forma o fato de não ser bem polido fazia parecer mais real. Não corri para perdoar. Respondi: agradeço por dizer isso. É tudo o que eu posso dizer por enquanto. Ela respondeu: justo. Justo. Vindo da minha irmã. Eu quase olhei para o céu para ver se estava caindo alguma coisa. Meu filho nasceu numa manhã chuvosa depois de um longo trabalho de parto que eu não vou descrever em detalhes porque algumas coisas ficam entre mim, minha equipe médica e o azulejo do teto que eu ameacei durante as contrações. Meu marido chorou quando ouviu o primeiro barulhinho. Eu estava exausta demais para chorar na hora. Só olhei para aquela pessoa minúscula de rosto vermelho no meu peito e pensei: ah, aí está você. A maternidade não me deixou sábia de forma instantânea. Por favor. Eu estava inchada, vazando, privada de sono e pesquisando besteiras em pânico porque eu tinha proibido a mim mesma de fazer pesquisas de pânico depois da meia-noite. Mas ela deixou certas coisas brutalmente claras. Meu filho não era uma ponte, não era uma recompensa, não era uma oferta de paz que eu devia a alguém. Ele era uma pessoa, e meu trabalho era proteger o espaço ao redor dele até que tivesse idade suficiente para ter a própria voz. Meus pais visitaram a gente no hospital e seguiram todas as regras sem reclamar. Minha mãe lavou as mãos como se fosse fazer uma cirurgia. Meu pai segurou o bebê e ficou com cara de apavorado do jeito mais fofo possível. Ele sussurrou: oi, amigão! E eu vi o homem que tinha falhado comigo de algumas formas, genuinamente tentando, não falhar do mesmo jeito com a próxima geração. Minha irmã não foi ao hospital. Ela mandou comida para o nosso apartamento para quando voltássemos para casa, combinando com a minha mãe, com um bilhete que dizia: não precisa responder. Só achei que estariam com fome. Eu chorei com isso também porque os hormônios do pós-parto são um golpe, e também porque foi atencioso sem exigir nada em troca. Isso era novo. Algumas semanas depois, minha irmã perguntou se podia conhecer o bebê na casa dos meus pais enquanto o meu marido estivesse lá e só se eu estivesse confortável. Olha só essa frase. Limites. Condições. Respeito. Quase não reconheci o jeito de escrever. Concordamos com uma visita curta. Fiquei nervosa o caminho inteiro. Meu marido ficou com uma mão no volante e a outra perto da minha, como se pudesse me ancorar fisicamente. Minha irmã já estava lá quando a gente chegou. Ela também parecia nervosa. Não me apressou. Não esticou os braços para pegar o bebê. Ela disse: ele é lindo. E aí olhou para mim e falou: você não precisa me deixar segurar ele se não estiver pronta. Eu não estava pronta. Então falei: hoje não. Por um segundo vi a mágoa passar pelo rosto dela. A velha, ela teria transformado essa mágoa no meu problema. A nova, ela engoliu isso e assentiu. Tudo bem. Aquele momento fez mais por mim do que qualquer pedido de desculpas dramático faria. Porque respeito não é o que as pessoas dizem quando conseguem o que querem. Respeito é o que elas fazem quando não conseguem. Minha avó não conheceu ele. Não naquela hora.
Talvez não conheça nunca. Não digo isso com ar de vitória. Eu sei que o pessoal na internet gosta daqueles finais limpos de vilões, onde a pessoa ruim é banida e todo mundo bate palma. A vida real é mais pesada. A minha avó ainda é a minha avó. Ela fez biscoitos comigo quando eu era pequena. Ela também me ensinou que a minha felicidade era negociável se a minha irmã estivesse triste o bastante. As duas coisas são verdades. Eu posso aceitar as duas e ainda manter a minha porta trancada. O ano seguinte ao casamento não foi o começo que eu imaginei quando fiquei noiva. Achei que o casamento ia começar com flores, fotos, cartões de agradecimento e talvez umas briguinhas leves por causa de móveis. Em vez disso, começou com crise familiar, contatos bloqueados, pedidos de desculpas estranhos, e eu aprendendo que impor limites parece menos com o empoderamento no começo e mais com a crise de abstinência de uma droga que você nem sabia que estava tomando. Mas a minha vida ficou mais quieta. Não perfeita, quieta. Meus pais e eu construímos uma relação com mais honestidade e menos suposições. Eles ainda erravam de vez em quando. Minha mãe ainda tentava de vez em quando amenizar o comportamento de outra pessoa antes de se dar conta do que estava fazendo. Meu pai ainda ficava quieto quando as emoções ficavam grandes demais. Mas eles estavam tentando de formas visíveis, não só dizendo que tinham boa intenção e esperando que eu aplaudisse. Minha irmã e eu continuamos distantes, mas sem hostilidade. Tinham umas pequenas atualizações. Uma foto do pezinho do bebê mandada depois de ela perguntar se não tinha problema. Uma mensagem educada de aniversário. Uma conversa em um almoço de família, onde ela contou uma história de trabalho e não transformou isso em uma competição. Coisas pequenas. Coisas chatas. O tipo de coisa que as pessoas saudáveis provavelmente nem notam, porque não passaram anos tratando a calmaria como se fosse um animal raro. A parte mais estranha é que recusar o pedido no meu casamento não protegeu só um dia. Achei que era por isso que eu estava lutando, no começo. Uma festa. Uma primeira dança. Um bolo que não viesse acompanhado do discurso de noivado de outra pessoa. Mas no fim das contas, eu estava lutando pelo direito de parar de ser o amortecedor da família. A filha que pagava em silêncio, se ajustava rápido, perdoava cedo e abria espaço até não sobrar nenhum cantinho para ela mesma. Eu não consertei a minha família. Eu não acho que uma pessoa só consiga consertar uma família inteira, especialmente quando metade deles tem certeza de que o problema é o seu tom de voz. Não transformei a minha irmã numa santa. Não fiz a minha avó entender. Não apaguei os anos em que meus pais se apoiaram pesado demais em mim e chamaram isso de confiança. O que eu fiz foi parar de entregar as partes da minha vida que importavam só porque outra pessoa chegou com lágrimas e uma história melhor. Eu fui firme. Eu sou firme. Mas eu não sou um móvel. O dia do meu casamento não foi arruinado. Isso ainda deixa a minha irmã com raiva, eu acho. Talvez a minha avó também. Elas ficaram lá fora tentando transformar o meu limite em um espetáculo. E lá dentro, eu continuei dançando. Não de um jeito perfeito. Não sem medo. Mas eu dancei. E honestamente, depois de tudo, essa é a parte que eu mais lembro.